Olá, galera do Vem Aprender! Tudo bem aí? Já estamos entrando na reta final desse nosso ano letivo diferente, aqui pela TV Educativa de Ponta Grossa, a TV da nossa cidade. Está sendo um aprendizado muito importante para todos nós da educação, da TV e para vocês também. Estamos enfrentando com coragem e com inteligência este grande desafio, não é mesmo? Estamos aprendendo de uma forma nova, conhecendo mais professores, estudando em casa, com apoio da família e dos professores da sua escola e CEMEI. O aprendizado de vocês aí de casa é a realização final de um grande trabalho feito de maneira coletiva. Mais uma vez, obrigada pela sua dedicação e parabéns a vocês e a toda a grande equipe da TV e da educação. E é claro, continuamos recebendo as mensagens, fotos e vídeos do pessoal aí de casa. Olha só estas imagens! Obrigada, pessoal! Vocês enchem de orgulho nossos professores e professoras. Parabéns! Chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. Bem-vindo também os alunos da Educação de Jovens e Adultos que nos acompanham. Todos vocês sejam bem-vindos à nossa aula. E hoje, o que nós vamos ver na aula de hoje? Vamos para o objetivo da aula. Então, hoje nós vamos resolver problemas, enigmas e desafios de lógica matemática, utilizando estratégias pessoais e analisando outras possíveis. Então, nós vamos fazer isso hoje na aula, tá? Nós vamos trabalhar com raciocínio lógico, né? Alguns problemas aqui envolvendo lógica e outros envolvendo raciocínio lógico. Tem diferença, professora? Tem. Os problemas de lógica, nem sempre eles usam algumas operações para serem feitas. A gente pode trabalhar com os problemas de lógica só estabelecendo relações entre partes, né? Agora, os problemas que envolvem raciocínio lógico, às vezes a gente precisa usar alguma operação, fazer alguma conta. Então, a gente vai trabalhar com essas duas coisas hoje, beleza? E para a gente começar, a gente vai ver aí na telinha que vai aparecer para vocês o primeiro desafio. Então, o primeiro desafio é um que a gente já fez outra aula passada, é bem parecido com aquela que a gente fez na última aula que a gente falou sobre o tema de lógica, né? Então eu tenho um quadro, dentro desse quadro eu tenho 4 quadrinhos menores com alguns detalhes ali em triângulos coloridos, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso que vocês olhem para esse quadro, olhem para a relação que existe entre as formas. Aí você vai olhar as opções que estão embaixo e dizer qual é das opções que completa esse quadro. Beleza? Então olhe bem ali para ele. Olhe que nós temos uma situação ali de triângulos amarelos, triângulos azuis, dentro e fora daquele quadrado. Observe essa relação. Conseguiram? Qual será que vai ser a opção que responde? Bem, para a gente descobrir qual é a opção que responde, nós vamos ver agora o nosso raciocínio lógico envolvidos aí.
Observando as figuras, podemos concluir que a relação que há, né, da posição dos triângulos, ora fora, ora dentro dos quadrados, além da alternância que há entre as cores dos triângulos, né, que se sobrepõem, né, ora dentro, ora fora. Então, mas como o terceiro triângulo, ou melhor, como o terceiro quadrinho ali no caso, né, possui somente triângulos amarelos fora, a alternância, né, entre as cores não se aplica. Por que não se aplica a alternância entre as cores? Porque eu tenho só amarelos. Mas se aplica a relação de dentro e fora. Então a resposta é a letra A. Por quê? Porque a relação que existe ali é dentro e fora, a alternância de cores. Porém, como a gente não tem alternância de cores na situação da figura de baixo, a resposta é letra A. Ok? Muito bem. Então isso aí foi só para a gente relembrar, tá? Relembrar como é que a gente fez a aula passada, lá uns dias atrás, sobre problemas que envolviam relações nesse mesmo sentido aí. Agora, nós vamos resolver outros desafios, né? Outros problemas envolvendo aí a lógica, para a gente trabalhar um pouquinho com o nosso pensamento. Lembra por que a gente faz isso? Vocês lembram a aula que a professora trabalhou há uns dias atrás sobre problemas de lógica? Por que a gente trabalha com raciocínio lógico? Isso, muito bem, teve gente que lembrou. A gente trabalha com raciocínio lógico porque o raciocínio lógico nos ajuda a organizar o nosso pensamento. E quando a gente precisa pensar nas relações entre coisas, entre objetos, o que acontece? A gente precisa ter, né, a lógica envolvida. Então o raciocínio lógico nos ajuda a organizar o pensamento. E esses problemas que a gente está fazendo, esses desafios, esses enigmas, eles servem para desenvolver o nosso raciocínio lógico, organizando o nosso pensamento. Que daí com isso a gente consegue resolver problemas, né? Problemas da nossa vida diária, inclusive. Então agora nós vamos para o nosso primeiro desafio do dia, porque esse que a gente fez agora foi só para lembrar, né? Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a nossa cabeça. Vamos ver aí na telinha? Então o primeiro desafio está ali, ó. Nós temos, né? Nós retiramos esse desafio do site do Supera, né? Que é um método que trabalha com relações de treino cerebral. Bem, vamos ver aí. Encontre a lógica e assinale a alternativa que corresponde às cores que os quadrados e os círculos brancos devem ser pintados. Então, olhe bem lá. Eu tenho quadrados e círculos brancos. Eu preciso pintar esses quadrados e esses círculos. Qual das opções abaixo, a letra A, a letra B, a letra C ou a letra D, que me faz correspondência correta das cores que eu preciso pintar os quadrados e os círculos? Ó, observe bem. Olha a relação da cor, olha a relação da quantidade de cor, né? Em relação também à quantidade de cor influencia. Então, dá uma olhadinha bem devagar aí para dar uma olhada e responder depois para a professora qual das opções é que responde ao nosso problema aí. Olha lá, triângulos, vermelho, verde, amarelo. Viram? Círculos, né? Olha os círculos também. Amarelo, vermelho, verde. Olhe bem a relação entre as cores. Conseguiram? Vamos ver se a resposta está certa? Primeiro, vamos olhar a nossa relação lógica. As cores predominantes no exercício são vermelho, verde e amarelo. Com isso, a lógica é preencher qual cor está faltando baseada nas cores que já estão pintadas. Então lá, vermelho, verde e amarelo. Então, se essas cores são as predominantes, eu não posso pintar de outra cor nenhuma, só dessas. O primeiro quadrinho ali, né, aquele primeiro quadro ali que é o branco que está aparecendo, que cor será que eu vou ter que pintá-lo? Vamos ver a resposta para ver se vocês acertaram? É a letra A. Por que é a letra A, professora? Veja ali, ó, quantidade de quadrados que nós temos verde. Nós temos 2.
Nós temos 2 quadrados verdes, um amarelo e um vermelho. Então, eu preciso pintar de amarelo e vermelho os outros 2 quadrados. Qual das opções aparece quadrado amarelo e vermelho? Isso, na letra A. Então, se eu vou pintar de amarelo o primeiro, de vermelho o segundo, eu vou manter a relação de 2, 2 e 2. Lembra que a professora pediu para vocês entrarem, olharem para a quantidade também de cores nas figuras? Então, agora, círculos. O que está faltando de pintura de círculo? Eu tenho 2 círculos pintados de amarelo no conjunto todo. Falta um vermelho e um verde. Agora, vermelho e verde junto com quadrado amarelo e vermelho só é a letra A. Então, por isso que a resposta é a letra A. Ok? Muito bem, então esse daí foi um desafio um pouquinho mais difícil, né? Mas ele estava só trabalhoso, na verdade. Difícil, assim, não era. Ele é trabalhoso, porque a gente tinha que descobrir ali a relação das cores e das formas, né? Agora vamos para mais um, desafio número 2. Vamos lá? Agora, também tirado, né, lá do método Supera, né? Um desafio Supera aí, que é uma relação lógica. Descubra pelas pistas o que tem no último copo. Ou melhor, que tem em cada copo, né? Não só no último, cada um deles. Primeiro copo, não é água nem café com leite. Opa, não é água, não é café com leite. Beleza. Segundo copo, não é água nem café puro. Presta atenção aí. Último copo, não é café puro nem café com leite. Opa, nós temos água, café com leite e café puro. Aonde estão essas 3 bebidas? Primeiro, não é água, não é café com leite, só pode ser café puro, muito bem. Segundo, não é água nem café puro, é o quê? Café com leite, muito bem. Último, não é café puro nem café com leite, é o quê? Água, muito bem. Então vejam aí a resposta que vai aparecer para vocês. Vamos analisar a primeira diz, não é água nem café com leite. A segunda diz, não é água nem café puro. A terceira diz, não é café puro nem café com leite. Analisando, se na primeira não é água e nem café com leite, só nos resta o café puro. Se na segunda não é água nem café puro, só nos resta café com leite. Se na terceira não é café puro nem café com leite, só pode ser água. Ok? Então vejam, esse exercício de raciocínio lógico, que é um problema de lógica, trabalha com essa questão. É, não é, pertence, não pertence. São relações também importantes para resolver problemas, tá? Então aí ficou, né, um exercício para a gente fazer aí, envolvendo essas questões lógicas. Muito bem? Feito? Compreendido? Então vamos para o terceiro desafio? Então, o nosso terceiro desafio é um desafio que vai usar aí umas cartinhas, né? Então vejam lá. As cartas têm números dos dois lados. A soma de todos os números é igual a 36. A soma dos números de cada carta é a mesma. Quais são os números escondidos? Então veja ali, qual é o número que está aparecendo ali na frente? O 7 e o 12. Muito bem, então são números que eu já sei que pertence que está visível, né? Eu consigo visualizar. Então eu já sei que um é 7, o outro é 12. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber qual o número que está atrás dessas cartinhas, porque o número que estiver atrás dessas cartinhas vai ser o número que eu quero saber. Por quê? Porque a soma de todos eles dá 36. E na linha e na coluna a soma também bate, né? Então a soma de todos os números é igual a 36. E na coluna, né, a soma dos números das cartas é a mesma. Desculpa, não é na coluna, é na quantidade de cartas, no caso, né? O 12 com o 7, então atrás do número 12 tem um número que somado a ele vai dar a mesma coisa que 7 somado a esse número, tá bom? Então vamos ter que procurar qual é esse número que está atrás. Bem, então para resolver esse desafio, a professora trouxe aqui na mesa um tabuleiro que vocês vão ver agora, né? Vai aparecer logo para vocês, vai estar vendo, né? Então esse tabuleiro aqui é um tabuleiro que vai ajudar a gente a raciocinar para esse desafio, tá bom? Então aqui estão as duas cartas. A professora colocou aqui como se fosse quadrados onde atrás da carta é o que está embaixo, atrás da carta é o que está embaixo. No caso lá estava assim, né, trocadas, duas estava primeiro o 7 depois o 12.
A soma aqui da linha vai ser, né, um número, ou melhor, não é nem a soma da linha, é a soma das duas cartas. No caso aqui é só a soma assim. Então a soma das duas cartas, uma atrás da outra, vai dar o mesmo número, tá bom? Então a gente vai ter que pensar, e no todo tem que dar 36. Vamos pensar então nos números aí pra gente ver. 7 mais quanto e 12 mais quanto? Primeiro nós temos que ver aqui, ó, 7 com 12. Quanto dá 7 com 12? Se a gente for somar 7 mais 12. Então vamos aqui pegar a nossa louça para a gente resolver os nossos problemas aqui usando a nossa louça, né? Vamos lá. Então a gente vai ver lá que eu tenho 7 e 12. Então vamos acompanhar com a professora aqui, ó. 7 mais 12. Por que eu tenho que fazer, professora, 7 mais 12? Porque eu não sei que o todo é 36, ó, essa professora ficou tortinho o 12 aqui, só um pouquinho. Não sei que o total, soma total dá 36? Dá. Se eu sei que a soma total dá 36, eu preciso saber a diferença que dá para saber quais são os outros dois números que faltam. Primeiro, a soma de 7 e 12 dá quanto? 7 mais 12 dá 19, ó. Muito simples, é uma conta até que dá para fazer de cabeça. Eu sei que ao todo, né, ao todo, somando todas as cartas, eu vou ter 36. Né, somando todos os números que estão nas cartas, tanto na frente quanto atrás. Eu já tenho as duas cartas da frente e agora eu vou ter que procurar as duas cartas de trás. Só que o que eu sei? Que a soma aqui é igual. Então, a soma desse mais esse vai dar a mesma. Opa, e agora nós vamos ter que pensar um pouquinho. Bem, 19 tirando 36. Vamos fazer aqui a nossa ideia agora. Eu vou tirar 19 de 36, tá? Então a professora vai só apagar aqui um pouquinho para poder fazer a continha aqui do lado, só um pouquinho. Então, 36 menos 19, tá? Então vamos fazer essa continha aqui. Por que eu tenho que saber isso aqui? Porque a soma desses dois vai dar esse resultado que vai ter aqui, ó. Somando esses dois, eu vou dar esse resultado. Por que eu sei que vai dar esse resultado? Porque a soma desses não deu esse? Deu. E a soma total não é isso? É. Então, se eu pegar uma parte e tirar do todo, eu vou encontrar outra parte que falta. Então, vamos lá. Não posso tirar 9 de 6. O que a gente faz? A gente faz aquele empresta, né? Que aqui vai emprestar uma dezena, vai ficar 16 e o 3 vai virar 2. 2 dezenas. 9 para chegar no 16 dá 7. Ou 16 tirando 9, sobram 7. 2 menos 1, 1. 17. Então, eu sei que a soma aqui dá 17. Esse mais esse. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Olha o que a professora vai fazer. Aqui dá 19, que a gente já viu. Aqui dá 17, ok? E eu sei que a soma total, no final, tem que fechar 36. Então, esse aqui, opa, já ficou feinho aqui o número 6 da professora. Deixa a professora apagar para fazer mais bonitinho. Isso, 36. Agora, o que eu sei? Que esses dois dão 17. Bem, se esses dois dão 17, e aqui tem que dar a mesma resposta, vamos fazer por opções. Vamos lançar dois números que somados dão 17. 10 com 7 dá 17? Dá. Vamos fazer com outra cor aqui até para explicar para vocês. 10 e 7. Muito bem, deu 17. Mas aqui, fecha somas iguais? Vamos ver. 10 e 7, 17. 7 com 12, 19. Não fechou igual aqui. Então, não dá. 7 com 10 não dá. Bem, se não dá 7 com 10... será que dá, vamos jogar 11 com 6? Vamos tentar 11 com 6. 11 com 6. Né? Vamos pegar aqui o número 6 para ver se vai dar 11 com 6. 7 com 11 dá 18. 6 com 12 dá 18. Opa! 18 é igual a 18? É. Então, quais são os dois números que estão atrás daquelas cartas lá? O 11 e o 6. Vamos voltar lá para o nosso desafio agora para a gente ver a resposta? Então, a resposta do nosso desafio é essa aí. Vamos ler lá com a professora.
Então, a mesma coisa que eu fiz aqui no quadro está aparecendo aí para vocês. 7 mais 12 deu 19. Por que eu achei 19? Porque eu tinha que tirar o 19 do 36 para encontrar o 17. Aí, dois números que eu não sabia, somados dariam 17. Quais dois números que somados dão 17? Porém, que ao somar com o 19 seja igual a 36. E que também sejam iguais ali na linha, né? Naquela linha que a professora mostrou. Então, 6 mais 11 dá 17. E 19 mais 11 mais 6 dá 36. Então, os dois números faltantes são o 11 e o 6, assim como nós vimos aqui na lousa com a professora. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa que a gente fez com esse desafio. Vamos mudar um pouquinho só ele, usando esse tabuleiro que nós fizemos aqui na aula agora. Então, vamos olhar aqui com a professora. Esse tabuleiro tem aqui, ó, 4, né? Eu tenho 4 lugares que eu vou pôr 4 números. Aí eu vou somar as linhas, né? Para encontrar o valor da soma dos dois. Soma esse mais esse daqui. Opa, esse mais esse daqui. Esse mais esse daqui. Outra possibilidade. Esse mais esse para cá. Esse mais esse para cá. A soma daqui com a soma daqui tem que bater. Tem que ser o mesmo número final. Então vamos lá? Vamos pensar que a professora doou alguns números. Então a professora vai colocar aí no tabuleiro de vocês, já escolher aqui alguns números. Vamos ver quais números que a professora tem aqui. Por exemplo, 8, né? Eu tenho a cartinha do 8, eu vou colocar o 8 ali. Eu vou colocar o 8 e vou pôr um outro número junto com o 8. Vamos escolher outro número aqui. Vamos pegar, por exemplo, o 13, tá? 8 e 13. Bem, 8 e 13 vai dar um número, que eu ainda não... Eu já sei qual é a resposta, mas eu não vou colocar aqui ainda. Aí aqui embaixo, a professora vai colocar uma resposta. Deixa a professora pegar aqui um número. Ó, aqui embaixo eu vou colocar esse total, tá? Esse total. E vou colocar apenas uma parcela. Olha bem, aqui a professora colocou as duas parcelas sem total. Aqui eu coloquei o total com apenas uma parcela sem saber a outra. Aqui a professora vai colocar um número também. Deixa a professora achar aqui o número para colocar. Opa! Para ajudar a achar qual é o valor daqui, eu preciso daquele ali também. E aqui eu vou ter que colocar também um valor que eu ainda não sei qual é. Mas a gente vai descobrir. Então vamos ver lá. Olhando para o tabuleiro aqui com esses números que a professora dispôs para vocês, qual será o número que vai aqui? Qual será o número que vai aqui? Qual será aqui? Qual será lá no final? Agora eu quero que vocês prestem atenção aí nesses números que estão aí na disposição que vocês estão observando e digam para a professora quais os números que vão aí em todo o tabuleiro aí, disposto em todo ele. Olhem bem, prestem bastante atenção para vocês poderem encontrar. Como que eu vou achar, professora? Opa, a professora disse que a soma total, soma total, soma total, soma total. Opa, se eu tenho um total e tenho uma das partes, o que eu faço para encontrar a outra parte? Essa pergunta que a professora acabou de fazer é uma das propriedades que a gente aprendeu lá nos dias passados, sobre as operações, que é a operação inversa. Lembra da operação inversa? Então, vamos ajudar vocês. Primeiro que está muito fácil aqui de resolver é 8 mais 13. 8 mais 13 dá quanto? É um número fácil, não é difícil. Acharam quanto que é 8 mais 13? Isso, vamos ver se vocês acertaram. 21. Ok? Muito bem. Agora, eu posso achar qual outro número? Ah, professora, eu posso achar já o total se eu quiser, porque eu tenho aqui, ó. Beleza, eu já sei que quanto que vale o total. O total vale 43. Então, a professora vai escrever aqui o 43. Que esse número aqui a professora tem que escrever. 43. Ótimo. Agora, qual o número que vai aqui? Qual que vai aqui? Ah, aqui tá fácil, professora, ó. 5 com 13. 5 com 13 é fácil. A professora já sabe que é 18. Muito bem. E esse aqui agora?
22 tirando 5. 22 tirando 5 deu quanto? 17, muito bem. Fechou assim o de vocês? Ótimo! Então, esse nosso jogo do desafio das duas cartas, a professora, quer dizer, na verdade, o nosso desafio das duas cartas se transformou numa espécie de jogo aqui, ó, né? Que a gente vai trabalhar com o mistério das duas cartas. Por que mistério? Porque eu tenho que descobrir das duas cartas aqui qual o valor que preciso pôr no total ou descobrir qual é o número que está faltando quando eu tenho o total. Muito bem. Ótimo, agora vamos fazer mais um. Vamos tirar esses números que estão aqui. Vamos pensar em outros números para fazer a mesma coisa. Então, vamos pôr números aqui. A professora vai colocar, por exemplo, deixa eu pegar um número aqui que está na visão da professora. Ó, 10, ok? Agora, eu vou colocar outro número aqui, ok? Muito bem. Agora, a professora vai colocar este número aqui. Opa, deixa eu tirar o 43, esqueci do 43 lá. Aqui, beleza? Ó, 10, aqui o 2, aqui o 15. Beleza? Muito bem. Agora, a professora vai colocar aqui este número. Deu? Pronto. Será que a gente consegue achar agora os nossos números faltantes? Só com esses aqui? Vamos pensar um pouquinho. Aqui eu não consigo achar ainda, porque eu não tenho, né? Ó, não tenho aqui o total, tenho só a parcela. Mas aqui eu já consigo achar. Parcela 2 com total 15. Se a parcela é 2 com total 15, quem está faltando ali? Tira 2 do 15. Isso, dá 13, muito bem. Aqui eu já confirmei porque 10 mais 13 deu 23. Consigo achar mais alguma coisa agora só com isso? Ainda não consigo. Por que ainda não consigo? Porque está faltando números importantes ali. Então, se está faltando números importantes, a professora vai pôr para vocês agora o total lá embaixo. Qual é o total que vai dar nesse nosso mistério aqui? 40. Isso, agora ficou fácil? Agora ficou mais fácil. Vamos lá. 40 é o total. Eu tenho uma das partes, uma parcela, é 23. Se eu tenho 23, qual é a outra parcela? Para fechar, 40. Isso, vamos tirar 23 do 40. Vai sobrar quanto? 17. Muito bem. Ótimo. Agora eu consigo achar aqui ou aqui primeiro? Eu posso achar aqui também, ó, porque eu tenho o total 17, 2 mais quanto que dá 17? Isso, 2 mais 15, muito bem. E agora aqui, 10 mais 15 é igual a quanto? 25, ótimo! Então essa nossa atividade aqui, que a gente está transformando no mistério das duas cartas, se transformou numa espécie de jogo para a gente aqui agora na mesa com a professora. Muito bem? Então, essa atividade que a gente fez aqui na mesa, né, essa atividade que saiu do desafio que a gente, né, trouxe para vocês resolverem, vai também na tarefa. Daqui a pouquinho vocês vão receber a tarefa e ali está uma bem parecida com essa, que daqui a pouco eu vou explicar. Então, olha, nós vamos fazer agora o quarto desafio, né? Esse desafio é esse que aparece normalmente aí na internet, né? Que eu acho que vocês já devem ter visto, né? São figuras, símbolos que a gente faz de conta que está no lugar dos números e a gente vai ter que descobrir o valor dos símbolos, inclusive no total ali, ó, naquele ponto de interrogação, nós temos que descobrir também o valor dele. Então, vamos olhar ali, nós temos compasso, borracha e régua. O compasso tem lá 3 compassos que somados dão 60. Bem, eu pego os 60, eu vou ter que achar um número que eu tenho que somar ele 3 vezes, o mesmo número, né? Porque é o mesmo compasso. Olha que o compasso está exatamente igualzinho. Então, eu vou somar 3 números iguais para encontrar 60. Quais números iguais que eu somo para dar 60? Pense na sua cabecinha aí. Pensou? Que número será que é?
Isso, é 20. Então, vamos ver aqui que a professora agora, a professora vai resolver aqui no quadro. Acompanhe aqui na mesa com a professora. Então, agora nós vamos fazer exatamente o que estava lá. Lá estava 3 números somados igual 60. Então, aqui, ó, são 3 números que nós temos que somar para chegar a 60. E eu já sei que esses números são 20, né? Acabei de falar com vocês. 20 mais 20 mais 20. Então, 20, 20, 20, 60. Ok, então a gente já achou o valor que vale o compasso. Vamos continuar lá olhando qual que é o próximo agora. Compasso mais borracha mais borracha. Bem, o compasso eu já sei que vale 20, então eu já sei do 20. Aí tem mais borracha, mais borracha, que eu não sei ainda, mais borracha, que é igual a, quanto que deu lá? 30, então vamos colocar 30 aqui agora. Ótimo, coloquei 30 aqui com a professora. Então, eu tenho 30, desconto 20, sobra 10, né? 30 tirando 20 dá 10. Agora vamos colocar 10 distribuído nessas duas parcelas. Eu posso pôr 10 com 10? Não, então eu tenho que pegar o 10 e fazer o que com o 10? Isso, repartir o 10 em duas partes, que fica 5 e 5. Muito bem, então a nossa borracha vale 5. Então, o nosso compasso 20, a nossa borracha 5. Vamos olhar agora o próximo lá? Qual que é o próximo? Borracha menos 2 réguas. A borracha eu já sei que vale 5. Menos 2 réguas, que eu ainda não sei, igual a 3. Então, olha como é que vai ser aqui, ó. A professora vai fazer aqui no quadro. Menos 2 réguas. As 2 réguas é 2 vezes um número, porque são 2 réguas. Aí agora nós temos que pensar assim, antes de fazer a subtração, eu preciso saber da multiplicação, né? Eu vou multiplicar o número aqui, né? Ó, 2 vezes a régua, que daí depois eu tiro do 5 para encontrar o 3. Qual é o número que eu tenho que tirar do 5 para encontrar o 3? 2, muito bem. Mas eu tenho 2 vezes quanto para dar 2? Isso, 1. Então, a minha régua vale 1, porque 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2, né? Aqui, fazendo a nossa operação, vai dar 2. 5 menos 2, 3. Ótimo, já achamos o valor da régua. Agora vamos para o próximo. Uma régua a gente já sabe que vale 1, né? Então, a régua vale 1. Mais o nosso compasso, que é 60, né? Desculpe, não é 60, é 20, né? 60 é do total. O nosso compasso, que é 20, e vezes a nossa borracha, que vale 5. Igual, agora vamos olhar aqui com a professora. Então, o que nós temos aqui na nossa operação, né? Nas nossas sentenças? Eu tenho uma soma e uma multiplicação. Opa, quem eu faço primeiro? Isso, eu faço primeiro a multiplicação. Então, essa operação vai ter que ser feita antes de somar. Então, 20 vezes 5, 100. 100 mais 1, 101. Olá, né? Achamos a resposta. Vamos ver lá no nosso problema se a gente acertou? Aí, ó, acertamos, né? 20 mais 20 mais 20, 60. 20 mais 5 mais 5, 30. 5 menos 2 igual a 3. 1 mais 20 vezes 5 igual a 101. Por que a gente vai dar 101? Porque a gente faz primeiro a multiplicação para depois a soma, né? Isso é uma propriedade que a gente já aprendeu também. Muito bem, então veja, a gente fez quantos desafios aqui hoje, né? Usando tanto problemas de lógica como problemas de raciocínio lógico, igual esses aqui das operações que nós trabalhamos aí com os enigmas, né? Das figuras, e a gente achou aí o valor de cada uma dessas figuras aí escolares, né? Que é compasso, régua e a borracha. Bem, mas tudo isso nós fizemos para a gente chegar no objetivo da nossa aula, é mesmo. Vocês lembram qual era o objetivo da nossa aula?
Vamos ver? Resolver problemas, enigmas e desafios de lógica matemática utilizando estratégias pessoais e analisando outras possíveis. Muito bem, nós fizemos isso aqui na aula de hoje. E para vocês em casa ficarem, né, treinando um pouquinho mais o raciocínio lógico de vocês, a professora propôs uma tarefa. Vamos ver? A tarefa então está aí. É 2 situações para achar o valor dos símbolos. Vejam ali que a professora tem, né, a letra A e a letra B. E na letra A eu já tenho até uma relação certa. O lápis é igual a 2. Opa, se o lápis é igual a 2, qual será os outros símbolos ali de baixo, tá? Então temos que fazer essa relação lógica aí para descobrir o valor de quanto vale aqueles 3 livros, né? Então tem que ter uma relação lógica aí para descobrir. Muito bem. Agora vamos para a segunda tarefa, que é daquele jogo que nós fizemos aqui, né, do mistério das 2 cartas. A professora colocou para vocês aí o nosso tabuleiro com alguns números, igual fizemos aqui na mesa. Você vai ter que descobrir quais são os números que estão faltando. Então lembre lá, ó, sabendo que é preciso somar os números nas linhas e depois os das colunas entre si. Então eu somo, né, o número da linha entre si para dar 33. Eu somo o número da coluna 12 mais alguma coisa que vai dar o 37. Então assim que tem que fazer. Para se obter o resultado indicado no final, que é o resultado do final, lá no final de tudo vai ser 55. Descubra os valores que estão faltando nos quadradinhos em branco. Depois complete. É isso que vocês vão fazer, tanto na letrinha A quanto na letra B. Ok? Muito bem. Então fica aí a tarefa, fica aí, né, toda a nossa aula de hoje, que é raciocínio lógico, né? A professora gosta muito de trabalhar com raciocínio lógico porque ele desenvolve o pensamento e a gente consegue ficar aí bem esperto para resolver problemas. Beleza? Então, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pegue a correção da tarefa lá no blog da professora e aprendendo, que é o mais importante de tudo, né? Nós temos que aprender. Beleza? Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, pessoal. Vamos então para a nossa última aula da semana, tá? Então, olha lá, para a aula de hoje você vai precisar dos seus materialzinhos de sempre, né? Caderno, lápis, borracha, caneta, o material complementar para a gente estar realizando as atividades. Então, hoje, dia 11 de dezembro de 2020, coloco o nome de vocês, aula de língua portuguesa. Então, é importante vocês verem isso no material complementar de vocês colocaram o nome certinho, né? Que às vezes acaba esquecendo de colocar o nome lá para devolver na escola. Bom, nossos objetivos de hoje: localizar informações explícitas em textos e utilizar em textos palavras com correspondências regulares, contextuais e irregulares entre grafemas, fonemas, ampliando o domínio da ortografia. Bom, para a aula de hoje, a professora vai começar aqui com uma pergunta aqui, né? Mas ou mais, o que será que eu uso para eu escrever? Quando que eu uso um ou quando que eu uso o outro? No texto que nós trabalhamos nas 2 aulas anteriores, no início do texto nós tínhamos a frase lá, há mais ou menos 100 anos, tá? Então, mais com I e com S. E tínhamos uma outra frase no texto lá já no desenvolvimento, no finalzinho lá do desenvolvimento, né? Era só uma exclamação, mas o sacristão achou que a moça estava vendo a alma da mãe atrás dele. Então, esse mas aqui sem o i. Então, quando usar um e quando usar outro? Bom, então vamos começar com o mais, né? Então, há mais ou menos 100 anos. Então, esse mais aqui, né, ele é o contrário da palavra menos, tá? Então, são palavras antônimas, né? São palavras que se opõem. E ele é um advérbio de intensidade, de quantidade. Então, vocês já viram os advérbios, né? Então ele dá essa sensação de quanto. E o mais, né, é o mais que a gente usa como sinal lá na conta, né, na soma, na adição. Então,
por isso essa ideia aí de adicionar, essa ideia de quantidade. Bom, então vamos ver aqui, por exemplo, nessa frase, ó, Júlia é a mais velha da turma. Então, eu posso, professora, né, mas eu não sei, me deu uma dúvida, como que eu vou saber? Usa o menos, né? Júlia é a menos velha da turma. Ah, ficou com o mesmo sentido? Ficou. Então, né, posso saber ali que esse mais é um advérbio e vai ser com o i. Né? Eu saí mais cedo do que ela. Né? Se eu falar eu saí menos cedo do que ela, fica meio estranho, a gente não fala muito isso, né? Mas a gente consegue entender perfeitamente a frase, tá? Então, e o mas agora? Era só uma exclamação, mas o sacristão achou que a moça estava vendo a alma da mãe dele atrás dela. Então vejam, esse mas, ele pode ser usado no mesmo lugar que o porém. Então, lá quando a professora colocou mais com i, a professora falou que o menos é o contrário. Aqui, mas, ele é igual ao porém. Então, era só uma exclamação. Porém, o sacristão achou que a moça estava vendo a alma da mãe dela atrás dele. E aqui o mas, ele é uma conjunção. Ele dá essa ideia contrária. Então, aconteceu uma coisa, mas, né, tem algo que vem dando essa ideia contrária. Então, olha, vocês têm lá na atividade de vocês essa atividade aqui. Complete as frases a seguir com mas ou com mais. Então, vamos, né, ir fazendo lá. Então, letra A. Tenho mais ou mais amigos que você. Então, pensa lá. É quantidade. Se eu estou falando em quantidade, eu tenho mais, com IS, mais amigos que você. Tá? Vamos então para a letra B. Pesquisei bastante, mas não achei nada sobre esse assunto. Ai, professora, estou na dúvida. Então vamos trocar, né? Podemos trocar pelo menos, sabendo que quando eu troco por menos, eu vou escrever mais com IS, e quando eu troco por porém, eu vou escrever sem o I. Então, ó, pesquisei bastante, porém não achei nada sobre o assunto. Ó, encaixou porém. Se eu colocar pesquisei bastante, menos não achei nada sobre o assunto, não dá sentido nenhum. Então, vai ser o mas sem o IS. Letra C. O carro está com problemas, mas vou usá-lo assim mesmo. Então, lembrando lá que o mas é a ideia contrária, ó, o carro está com problemas, porém, né, vou usá-lo assim mesmo. Então, mas. Letra D. Divirta-se. Antes cumpra com suas obrigações, né? Mais, né, divirta-se, menos antes cumpra com suas obrigações, não dá certo. Então, divirta-se, mas divirta-se, porém antes cumpra com suas obrigações. Letra E. Ele estudou muito, mas não foi bem na prova, né? Ele estudou muito, porém não foi bem na prova. Então, o mas, enquanto aqui uma conjunção, né? Não dá para eu escrever ele estudou muito, menos não foi bem na prova. Não dá sentido nenhum. Letra F. Quanto mais estudo, mais aprendo. Aqui eu já tenho quanto, então me dá a ideia de quantidade. Quantidade mais com i. Então, quanto mais estudo, mais aprendo. Tá? Então, é uma dica aí, né, para vocês estarem trocando na hora de escrever, porque a gente vê muitas vezes essa palavrinha escrita errada por aí. Bom, então, se eu fosse um esqueleto, tá? Hoje a gente vai trabalhar com esse texto que também é uma narrativa, né, já que nós falamos bastante de narrativa. É um texto de Ricardo Azevedo. Se eu fosse esqueleto, não ia poder tomar água nem suco, porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. Tirando isso, ia acordar e pular da cama feliz como um passarinho. É que ser uma caveira de verdade deve ser muito divertido. Por exemplo, faz de conta que um banco está sendo assaltado. Aqueles bandidões, nojentões, mauzões, armados até os dentões, berrando. Na moral, cadê a grana? Se eu fosse esqueleto, entrava no banco e gritava, bu! Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no chão com as calças molhadas de úmido pavor.
O gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar, só um pouco, mas tenho certeza de que iam. Se eu fosse caveira, de repente vai ver que eu ia ser considerado um grande herói. Fora isso, um esqueleto perambulando na rua em plena luz do dia causaria uma baita confusão. O povo correndo sem saber para onde, sirenes gemendo, gente que nunca rezou rezando, o exército batendo em retirada, aquele mundaréu desesperado e eu lá, todo contente assobiando na calçada. Um repórter de TV, segurando o microfone, até podia chegar para me entrevistar. Quem é você? E eu, sou um esqueleto. E o repórter, o senhor fugiu do cemitério? Aí eu ia fingir que era surdo. Ser mistério? E o repórter de novo, mais alto. O senhor fugiu do cemitério? Assumiu o magistério? Cemitério. Fala sério. Quem? Aí o repórter perdia a paciência. O senhor é surdo? E eu, claro que sou. Não está vendo que não tenho nem orelha? Se eu fosse esqueleto, talvez me levassem para a aula de biologia de alguma escola. Já imagino eu lá parado e o professor tentando me explicar, osso por osso, dente por dente, dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. Fico pensando nas perguntas e nos comentários dos alunos. Como ele se chama? É macho ou fêmea? Quantos anos ele tem? Tem ou tinha? Magrinho, não? O cara sabia ler ou era analfabeto? E a família dele? Era rico ou pobre? Coitado, está rindo de quê? E ainda, professor, ele era careca? Enquanto isso, eu lá, no meio da aula, com aquela cara de caveira, sem falar para não assustar os alunos e matar o professor do coração. Uma coisa é certa, deve ser muito bom ser esqueleto quando chega o carnaval. Aí a gente nem precisa se fantasiar. Pode sair de casa numa boa, cair no samba, virar fulhão e seguir pela rua dançando, brincando, sacudindo os ossos. Parece mentira, mas no carnaval, porque é tudo brincadeira, a gente sempre acaba sendo do jeito que a gente é de verdade. Se eu fosse esqueleto, quando chegasse o carnaval, ia sair cantando. Todo mundo sabe que o maior amigo do homem é o cachorro. O que a maioria infelizmente desconhece e a ciência moderna esqueceu de pesquisar é que o pior inimigo do esqueleto late, morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste. E se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse atrás de mim e fugisse com alguns dos ossos meus? Então, essa narrativa aqui, ela é uma crônica, tá? Então vamos analisar um pouquinho ela, o título, né? Se eu fosse um esqueleto. Personagem é o esqueleto, né? E ele também, esse personagem, depois a gente vai ver que ele é o narrador, né? Um personagem narrador. O tempo tem várias pistas no texto, ele não dá um tempo específico, né? Porque se eu fosse, mas ele vai colocando ali em plena luz do dia, né? E as ações que acontecem demonstram que seriam durante o dia. O espaço, né, é em uma cidade, na casa, no banco, na rua, na escola. O enredo é a história ali, né? Então, se eu fosse, né, se imaginando como um esqueleto. E o narrador, como a professora falou, um narrador personagem. Bom, interpretação. Então, segundo o texto, o que um esqueleto não pode fazer e por quê? Então, lá no início do texto, a gente vê assim, se eu fosse um esqueleto, não ia poder tomar água nem suco, porque ia vazar tudo e molhar a casa inteira. Então, o que um esqueleto não pode fazer? Não pode tomar água nem suco. Por quê? Porque vaza tudo e molha a casa inteira. Então vejam aí, observem aí na tela ó, o porquê na pergunta, que ele é separado com acento, e na resposta ele está junto, e que nós temos duas perguntas, né? Temos que então ter aí a resposta para as duas. Número 2, por que o narrador acha que ser uma caveira pode ser divertido? Então, nós não temos no texto uma resposta específica, mas durante todo o texto, o que a gente viu? O que vocês ouviram lá que falava, né, que uma caveira, ser caveira pode ser divertido, né? Então,
Ela poderia assustar as pessoas, poderia dar entrevistas, ser objeto de estudo em uma aula de biologia e pular carnaval sem precisar de fantasia. Então, tudo isso, né, tornaria com que fosse divertido. Número 3, pelo que o narrador poderia ser considerado um herói, né, se fosse um esqueleto. Então, veja que a professora perguntou ali o narrador. Por quê? Porque ele narra e ele é o personagem principal. Ele está se imaginando como um esqueleto. Então, seria pelo fato de ele ser objeto de estudo em uma escola, pelo fato de ele fugir do cachorro que pegaria seu osso, pelo fato de espantar os assaltantes do banco ou pelo fato de ser entrevistado. Então, vejam lá, ó, o gerente e os clientes do banco iam agradecer e até me abraçar. Só um pouco, mas tenho certeza que iam. Se eu fosse caveira, de repente vai ver que eu ia ser considerado um grande herói. Então, ele ia ser considerado um grande herói, por quê? Porque ele ia, né, isso mesmo, afastar os bandidões lá, né, os assaltantes do banco. Bom, como que ele daria um jeito nos bandidos? Como que ele fala? O que que ele fala? Lembram? Isso mesmo, né, fazendo um bu, né? Então, lá no texto, a gente encontra a resposta quando ele fala, ó, se eu fosse um esqueleto, entrava no banco e gritava bu. Bastaria um simples bu e aquela bandidagem ia cair dura no chão, com as calças molhadas de úmido pavor. Então, a resposta, né, ele os assustaria com um simples bu. O que são esqueletos segundo o narrador? O que o narrador fala lá no texto? Vamos procurar lá? Então, olha lá, ó. Se eu fosse um esqueleto, talvez me levasse para a aula de biologia de alguma escola. Já imagino eu lá parado e o professor tentando me explicar osso por osso, dente por dente, dizendo que os esqueletos são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. Né? Então, o que são esqueletos segundo o narrador? Então, de acordo com o texto. Então, a gente vai olhar lá, né, a gente pode copiar ou pode fazer a resposta do nosso jeitinho com as palavras que estão lá. Então, são uma espécie de estrutura que segura nossas carnes, órgãos, nervos e músculos. Qual é, segundo o narrador, o pior inimigo de um esqueleto e por quê? Né, acho que essa parte aqui é uma das partes mais divertidas aí do texto, né? Então, todo mundo sabe que o maior amigo do homem é quem? O cachorro. O que a maioria, infelizmente, desconhece, a ciência moderna esqueceu de pesquisar, é que o pior inimigo do esqueleto late, morde, abana o rabo, carrega pulgas e aprecia fazer xixi no poste. Então, ele não fala o cachorro, mas ele dá todas as pistas, né, que é o cachorro. E aí, por que o cachorro é o inimigo, né, do esqueleto? Se eu fosse esqueleto e por acaso um vira-lata me visse na rua, corresse atrás de mim e me fugisse com alguns dos ossos. Então, né, o cachorro é o pior inimigo do esqueleto porque gosta de ossos. Bem, então agora a gente vai trabalhar, a gente já trabalhou bastante com a questão de interpretação textual, né, de encontrar aí essas informações no texto. Então agora a gente vai mais para algumas questões de ortografia, tá? Bom, então no texto nós tínhamos essa frase aqui, ó. Aqueles bandidões, nojentões, mauzões, armados até os dentões berrando. Então, por que a professora tirou essa frase? Aqui nós temos várias palavras que estão no aumentativo, né? Bandidões, nojentões, mauzões, dentões. Só que a professora quer uma palavra daqui, que é a palavra mauzões. Né? Então, mauzões é o aumentativo, né? Aí de mal. Então, bandido, mal. E aí, eu pergunto para vocês, né? Mal com L ou mal com U? Vocês sabem quando que a gente usa um e quando que a gente usa outro? Então, quando que eu uso mal com L, quando que eu vou usar o mal com U? Então, vamos ver aqui para a gente entender isso melhor. Bom, então, olha, a professora sempre gosta de dar pistas aí, dicas para vocês entenderem melhor algumas palavrinhas. Por exemplo, a palavra mal. A palavra mal, ela é o contrário de bom, tá? Então, mal com U é o contrário da palavra bom. Então, o bandido mal estava no banco. O bandido bom estava no banco. A palavra mal, ela é um adjetivo, ela é uma característica, né?
de uma pessoa, de uma situação, de alguma coisa. Então, como adjetivo ou a coisa, né? Eu falo mal ou boa, mal ou bom. E aí a professora dá essa pista. Então, sempre que for o contrário de bom, é mal com U. E aqui a professora traz mais alguns exemplos para vocês. Então, olha lá, ó. Foi um mau negócio comprar aquele carro. Então, será que é mal com U mesmo? Posso trocar por bom. Então, foi um bom negócio comprar aquele carro. E aqui, o mal, o bom, eles são o adjetivo, eles são a característica do negócio. Então, era um negócio mau, por isso, com U. Outro exemplo, o avião não decolou por causa do mau tempo, Então, o avião não decolou por causa do bom tempo, a característica do tempo naquele dia, Então, o tempo estava mal, um tempo chuvoso, um tempo com muito vento, por isso o avião não decolou. Tá, professor, o mal com L. Mal com L é o contrário de bem, tá? Então, ele se comportou mal, vai ser com L. Por quê? Porque eu vou trocar ele se comportou bem. Ah, professora, mas não pode ser ele se comportou mal com U? Se eu mudar, ele se comportou bom, dá certo, dá sentido? Não dá. Então, aqui, por isso que a professora falou essa pista aí. E o mal com L, ele vai ser um advérbio de modo. A gente também já viu os advérbios. Ele indica o como, a maneira. Então, a maneira que o menino se comportou foi mal, O modo como que ele se comportou foi de uma maneira má, de um modo mal. Então, esse mal com L. E aqui mais um exemplo, ó. Ela sentiu-se mal pela manhã. Então, posso trocar pelo bem. É como ela se sentiu pela manhã, ela sentiu-se bem pela manhã. Aquele menino é mal educado. Aquele menino é bem educado. Mas, professora, mal educado é uma característica. E você falou que o mal com L é um modo. Sim, só que aqui no caso, o mal está acompanhando a característica, está acompanhando um adjetivo que é o educado. E eu sei que é com L porque eu não posso colocar aquele menino é bom educado, não vai combinar. Então, as pistas que a professora falou. E aí nós temos uma atividade que vocês têm aí na folha de vocês, nas atividades complementares para a gente estar fazendo. Então, complete as frases com mal, que é o contrário de bom, ou mal com L, que é o contrário de bem. Então, para a gente ter certeza, a gente pode ir trocando pela palavra antônimo. Então, letra A, ele teve um mau dia, por isso dormiu mal. Ih, professora, já não entendi nada. Então, vamos pensar lá. Ele teve um mau dia. Posso trocar esse mal por bom ou por bem? Então, vamos ver lá. Por bom, com U, para ser mal com U, ele teve um bom dia. Opa, deu certo, Então, vamos colocar aqui o mal com U, o mal adjetivo, Como que está o dia, a característica do dia. Por isso dormiu mal. Então, por isso dormiu mal. O modo como ele dormiu, Por isso dormiu bem. Então, por isso dormiu mal com L. Letra B. Márcia foi mal na prova. Então, posso trocar por bom? Márcia foi bom ou foi boa na prova? Fica estranho, Agora, Márcia foi bem na prova? Opa, dá certo bem. Então, o mal vai ser com L. Márcia foi mal na prova. Foi o modo como ela foi na prova. Então, quando é modo, quando é a maneira, é com L. Quando é a característica, é com U. Letra C. Todos estão passando mal hoje. Então, mal hoje é como que as pessoas estão passando. É o modo como elas estão. Então, mal com L, Porque eu posso trocar pelo bem. Então, todos estão passando bem hoje. Letra D. O mau elemento foi levado pela polícia. Então, aqui, mau elemento é a característica da pessoa, Então, vai ser com U. Letra E. O chefe está de mau humor.
acho que está de mal com a vida. Aqui é uma palavra que nós conhecemos bem, né? Mau humor, o contrário de mau humor, bom humor, né? Não é bem, é bom humor. Então, eu sei que é com U. Então, o chefe está de mau humor. Acho que está de mal com a vida. Acho que está de bem com a vida. Então, mal com L. Então, se nós seguirmos, né, essas pistas, vai ficando fácil. Letra F. Você só quer o nosso mal, né? Opa, e agora? Por que é mal com L? Né? É o modo, como assim, professor? Ó, você só quer o nosso bem. Não dá para eu colocar o nosso bom, então vai ser com L. Letra G. Este menino tem mau costume. Este menino tem bom costume. Esse menino tem bem costume. Esse menino tem bom. Se é bom, é com U. Então, esse menino tem mau costume. Suas alunas leem muito mal, né? Suas alunas leem muito bom, leem muito boa, não dá certo. Leem muito bem. Então, contrário de bem, mal com L. Letra I. A batalha entre o bem e o mal jamais terá fim. Aqui eu já tenho a pista, né? A batalha entre o bem e o mal vai ser com L, não vai ser o mal com U. E a letra J, esse menino é um mau exemplo para a turma. Então, é uma característica aí do menino, né? Então, mal com U. Tá bom? Então, se vocês, né, quem não conseguiu aí estar acompanhando, a professora deixou aí na atividade essa pista, né? Mal com U é quando eu posso trocar por bom e mal com L quando eu posso trocar por bem. Aí, nos textos que a professora apresentou para vocês nesta semana, a professora notou que nós tivemos muitas palavras com S e com 2 S, tá? E a professora separou algumas aqui, ó. Então, leia as palavras abaixo e complete o quadro corretamente. Então, nós temos aqui, ó, fossem, passando, casa, pavorosa, sabe, saindo, resolveu, impressionada, esquisito, sapecou, sacristão, rosa, depressa, casar, disso, sem sinal. A professora podia ter pego várias palavras, né? Mas aí eu escolhi algumas. Por quê? Para nós colocarmos neste quadro aqui que vocês têm aí na atividade de vocês. Então, o S do primeiro quadro é o S inicial, SS, né, no meio das palavras, e S com som de Z. Então, primeiro vamos ver as palavras aqui com S inicial que a professora escolheu ali. Então, saindo, sabe, santo, sacristão, sem sinal, tá? Então, essas palavras aqui com S inicial. 2 S's, fossem, passando, impressionada, depressa e disso. Com S som de Z, casa, pavorosa, resolveu, esquisito, rosa e casar. E aqui embaixo a professora deixou um espaço, então, para nós estarmos pensando assim. O que eu posso observar em cada um desses quadros? Então, no primeiro quadro lá é quando nós temos o S inicial. Bom, vocês já estão aí no 4º e no 5º ano e nós sabemos o que? Aprendemos desde o primeiro ano lá. Não se inicia a palavra com C cedilha e nem palavra com 2 S's. Então, nós temos aqui palavras iniciadas com S. Por exemplo, saindo, sabe, santo e sacristão. Não tem como eu fazer essas palavras com 2 S's e nem com cedilha, porque a regra é clara, né? Não existem palavras iniciadas com 2 S's nem com cedilha. Então, sabemos que vai ser com S só. Professora, mas sem sinal, palavras que têm esse som C, si, pode ser com C, né? E não com S. Então, aqui, no caso, a gente vai saber como. Quando tiver dúvida, vai ter que consultar o dicionário e, através do tempo, a gente vai, né, conhecendo as palavras e internalizando essas palavras e vai sabendo. Então, a nossa observação aqui vai ser o quê? Que no início das palavras se usa apenas um S. Agora, com relação aos 2 S's, por que usar 2 S's? Porque, para ter o som do S, eu preciso que tenha esse S duplo, tá? Poderia ser cedilha, poderia ser C? Poderia,
Mas essas palavras aqui, né, dentro da nossa língua portuguesa, são com 2 S's. Então, são palavras que também com o tempo a gente vai internalizando elas, né, vai colocando elas na nossa memória e vai sabendo que elas são escritas assim. Quando surgem dúvidas, dicionário. E o S, som de V. Então, Z. Então, o S, entre 2 vogais, sempre vai ter o som de Z. Então, mas eu não sei se é com Z ou com S. Então, também, né? Por exemplo, a palavra casa é uma palavra que a gente vê lá desde o primeiro ano. Então, já está ali, a gente tem que pensar um pouquinho, ver se a gente já ouvir a palavra, ver se a gente já viu em algum lugar. E sempre a dúvida, né, a gente procura o dicionário. Bom, para então ir finalizando, né, as nossas observações. Então, nenhuma palavra inicia com 2 S's. Quando utilizamos S entre 2 vogais, ele fica com o som de Z. E o S precisa, então, ser duplo no meio da palavra para ter som de S. Senão, a gente sabe que ele vai ter som de Z. E aí, assim, só para a gente, né, exercitar um pouquinho aqui, ó, para completar as frases, utilize palavras com S ou SS. Então, letra A. Eles acreditavam que o castelo era mal assombrado. Então, veja, vocês viram a palavra assombrado lá, né, na nossa primeira aula, na nossa segunda aula. Então, com certeza, essa palavra já está aí na cabecinha de vocês, que é com 2 S's. Então, eles, né, acreditavam que o castelo era mal assombrado. Letra B. A bruxa tentou voar em sua velha vassoura. Então, vassoura, 2 S, senão vai ficar vasoura. A curiosidade matou o gato. Nós vimos a palavra curiosidade lá no texto da primeira aula, lá do alvinho, né? Então, curiosidade, S, som de Z. Então, curioso, curiosa, também vai ser com S. O fantasma assombrou. Se assombrado, assombrada é com 2 S's, assombrou também vai ser com 2 S's. Assombrou a casa. S, som de Z. E a coisa que estava no porão não era perigosa. Então, coisa, né, estamos usando o S, então sabemos que é com S, e perigosa também com S. E também, né, a gente já teve algumas pistas ali, né, do OS aqui, que são palavras, né, que nos remetem aí a adjetivo, né, como que é aquela coisa. Então, é perigosa. Dificilmente vai terminar o osa, o oso, com Z, né? Geralmente vai ser com S. Bom, nós tínhamos então como objetivos da nossa aula localizar informações explícitas em texto. Então, desde, né, da nossa primeira aula nessa semana, a gente esteve trabalhando com essas informações. Então, o que a professora fala? Eu sempre falo, né, para os meus alunos, e aqui mesmo, né, sempre estou falando com vocês aí de casa. Leiam sempre o texto. Então, estou com dúvida, apareceu uma pergunta, eu tenho dúvida, vou procurar no texto primeiro. Se for uma informação explícita, vai estar lá. Se for algo que daí a gente fala assim, mas não está no texto, professora. Então, leia e tente compreender que daí é uma informação que está escondidinha, que a gente diz que ela está implícita lá no texto, mas ela está lá, só que não aparece tão bem. Então, hoje conseguimos, né? A professora fez algumas perguntas ali sobre o esqueleto para estar, assim, mexendo um pouquinho aí com a ideia de vocês. E a outro objetivo nosso, né? Que quando a gente lê, assim, a gente pensa, meu Deus, o que está falando em tudo isso, né? Que é utilizar em textos palavras com correspondência regulares, contextuais e irregulares, entre grafemas e fonemas, ampliando o domínio da ortografia. São as questões da ortografia. Então, se eu vou usar mais ou mas, porque na linguagem oral são palavras muito próximas, né? Quando nós estamos falando, às vezes a gente até fala, tá chovendo, mas eu vou assim mesmo. Não, está chovendo, mas eu vou assim mesmo. Só que na oralidade sai, mas na hora de escrever a gente tem que saber escrever corretamente. Então, seguindo essas pistas que a professora deu hoje. Então, na questão da ortografia, mas com S, apenas M-A-S, quando eu posso trocar por porém. Mais com IS, quando eu posso trocar, né, o contrário aí no caso de menos. Que outras palavrinhas que a gente viu hoje? Mal com L, mal com U. Então, mal com L é o modo, né? Eu estou mal hoje, eu estou bem hoje. Então, é o modo como eu estou. Mal com U é uma característica, né? Então, eu sou
uma má pessoa, eu sou uma boa pessoa. Ele agiu mal, né? Aí daí é o bem. Viu como na linguagem oral a gente se atrapalha? Então, mal com U quando é o contrário do bom, tá? Então, quando algo é bom, este carro é bom, né? Este carro é mau, é uma qualidade dele. E a questão do S, som de Z e SS, que é algo que vocês vão adquirindo no dia a dia com leitura, né? Aquela pessoa que lê, ela vai ter mais facilidade na hora de escrever, tá bom? Então, é assim um conselho da professora, uma dica da professora para vocês sempre estarem lendo. Nunca deixem de ler um livro, um gibi, uma revista, um panfleto que seja, né, para a gente estar sempre melhorando aí nas nossas palavrinhas na hora de escrever. Um bom final de semana e até algum dia. Beijinho. Vem aí, Ciências da Natureza. Bom dia, alunos do 4º e do 5º ano. E aí, vamos para a nossa aula de Ciências da Natureza? Muito bem, a nossa aula hoje ela vai estar um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados, mas vocês vão ver que vai ter um motivo bem legal. A professora recebeu vários pedidos, várias perguntas dos colegas de vocês. Então, 4º ano, 5º ano, hoje eu quero vocês bem espertos, ligados na nossa aula. E aí, professores, meus colegas da rede, como é que nós estamos aí nessa reta final? Animados? Bom, nós estamos aqui, firmes e fortes para a nossa aula de Ciências da Natureza. Quero mandar um abraço para o grupo de pesquisa de aula que sempre está colaborando e auxiliando nas elaborações das nossas aulas, né? Com bastante carinho. E falando em aula, eu quero que o 4º ano e o 5º ano me ajude a lembrar das 3 palavras, porque essas eu esqueço. Vocês me ajudam aí sempre, porque vocês sabem, né, que às vezes a professora aqui tem uns lapsos de memória. Então, vamos juntos lembrar dos 3 conceitos. E aí, recordaram? Muito bem! Conhecimento, investigação e experiências. Porque tudo que nós buscamos aprender, estamos melhorando cada vez, facilitando a nossa vida, certo? E falando em facilitar, ontem nós vimos algo muito importante que nós vamos levar, eu espero, né, que vocês tenham entendido o recado. Vamos retomar o que nós falamos ontem na aula? Vamos lá? Então, na nossa aula ontem, nós falamos sobre o que era preciso para viver bem. Vocês lembram do que nós falamos? Que nós precisamos de momentos de atividade física, nós precisamos de momentos de lazer, que uma boa leitura é sim um momento de lazer, né? Nós precisamos das relações pessoais, principalmente, lembram lá da hipótese do Yuri, quando ele fala respeitar os mais velhos? Pois é, né? Dentro do nosso convívio familiar, relações pessoais, nós precisamos mantê-las sempre muito bem. Nós precisamos de momentos de estudo, uma boa alimentação, diversão, atividade física novamente e sempre estar ali atentos para cuidar da nossa saúde. Bom, a nossa aula hoje, ela tem um objetivo um pouco diferente. Vamos conhecer o objetivo na nossa aula de hoje? Rever alguns conceitos que foram trabalhados durante as aulas de Ciências da Natureza. Por que a professora fez isso? Pelo seguinte, os alunos do 4º e do 5º ano, eles são alunos muito curiosos. E aí, às vezes acontecem algumas dúvidas no meio do caminho, às vezes acontecem algumas curiosidades. Então, foi pensando nisso
que nós resolvemos conversar com alguns colegas de vocês e buscar algumas dúvidas para que nós pudéssemos trabalhar na aula hoje, para que nós pudéssemos conversar um pouco mais, certo? Para isso, eu tenho a minha caixa de perguntas. E aí, vamos juntos ver o que é que chegou até aqui? Até a professora? Olha, é uma pena que eu não vou conseguir responder todas as perguntas, as dúvidas que vieram, mas vamos lá para o que dá tempo, né? Vamos ver. A primeira é: qual a diferença entre ecossistema e bioma? Ah, vocês lembram dessa aula? Então, nós vamos reforçar um pouquinho esse conceito, certo? Vamos ver então aqui a minha imagem, para vocês entenderem. Bom, ecossistema, se nós estamos bem lembrados lá na nossa aula, é assim: todo lugar onde existe vida. Vamos resumir assim, certo? Nesse lugar onde existe vida, vai ter o quê? Solo, água, ar, a luz do sol. Aí, esses são os elementos que não têm vida, mas aí nós temos os elementos que têm vida. No nosso caso aqui da nossa imagem, a planta que fica lá no rio, que é a Vitória Régia, a vegetação aquática, as árvores, temos até um moço ali, né, que está indo pescar. Então, aqui nós temos um ecossistema, certo? Agora, se eu fosse olhar só essa parte aqui e nessa parte tivesse alguns bichinhos que vivessem só aqui, eu também poderia considerar esta planta como um ecossistema, porque ali tem um tipo de vida específica. Então, ecossistema pode ser considerado qualquer lugar que tenha vida, certo? E tem a interação entre os elementos que não têm vida: água, solo, ar e luz do sol. Agora, um bioma, ele tem uma característica um pouco diferente. Como assim, professora? Bom, vamos continuar com o exemplo da nossa planta aqui. Vocês acham que essa planta aqui, ela sobrevive lá no mar? Não. Por quê? Porque a característica dela é aqui. Então, dentro de um bioma, nós vamos verificar quais são as características predominantes, ou seja, as qualidades daquela região. Como que aquela região, que tipo de vegetação que ela tem. Vamos lembrar lá do bioma do Pampa, que é característico lá do Rio Grande do Sul. Por quê? Por que só lá é chamado de Pampa? Porque lá a vegetação, ela é rasteira, ou seja, ela é tipo uma grama. E aí, lá, que tipo de animais que vivem? Animais são vegetações que são utilizadas para a criação de gado, certo? Então, não adianta eu pegar a onça pintada e colocar lá, ela não vai viver lá, certo? Ela não vai encontrar alimentos para ela lá. Então, essa é a diferença entre um ecossistema e um bioma. Consegui? Eu espero que sim. Vamos para mais uma pergunta. Nossa, agora aqui é uma curiosidade bem legal. Os pulmões, para funcionar, são cheios apenas de ar? E aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso? Vamos achar o nosso slide que mostra. Estamos aqui. Então, o sistema respiratório, né, o órgão do pulmão, ele está lá no sistema respiratório, lembram? Muito bem. O que acontece? O ar entra pelas narinas, né? Passa chegando até os alvéolos. Aqui, vocês podem verificar que é como se ele fosse uma bexiga. Então, aqui, nesse espaço, só vai entrar o ar, sim. Aí, essas veias e artérias vão circundar, os capilares vão circundar esses alvéolos
para fazer a troca gasosa. Troca gasosa, professor? Sim, o gás carbônico vai para fora e o oxigênio entra. Lembram lá do sangue ajudando no sistema respiratório? Muito bem. Mas, professor, a pergunta não é bem essa. Claro que não, né? Por quê? Vamos pensar assim. Quando eu estou num lugar onde tem muita fumaça e eu inspiro, essa fumaça vai entrar? Vai. O que acontece quando a fumaça entra? A primeira reação do nosso sistema respiratório é fazer sair, porque é algo que vai irritar os alvéolos, vai incomodar. E qual é a primeira defesa do nosso corpo? É fazer a tosse. Então, a tosse vai ser necessária para quê? Para pôr para fora, ou seja, fumaça não funciona aqui dentro não. Mas aí, professora, tem as pessoas que fumam, né? Então, e aí a fumaça do cigarro, ela vai entrar assim no pulmão. Só que o que vai acontecer? Num primeiro momento, o pulmão vai gerar a tosse. Mas ele vai ficando tão fraquinho que ele vai se acostumando com aquela fumaça. E aí, né? O pulmão ele começa a não desempenhar as suas funções adequadamente. Então, pessoal, se eu quero um pulmão, ó, joinha, eu preciso colocar somente o ar para dentro dele, certo? Vamos para mais uma pergunta. Tcharam! Como se chama a caixa das cordas vocais? Caixa das cordas vocais, professora, eu nem sabia que existia caixa lá dentro. Pois é, mas não é bem uma caixa. Vamos entender o que é essa pergunta, ou por que foi feita essa pergunta? As cordas vocais, elas ficam na laringe. E aí, esse conjunto pode ser chamado de caixa de voz, porque é dentro da laringe que ficam as cordas vocais. Quando eu não estou falando, elas estão abertas. Agora, quando eu falo, o que vai acontecer? O ar ele vai passar. Quando eu falo, as cordas vocais elas vão vibrar, certo? Nessa região vibra, mas onde é que eu vou pronunciar ou vou modular a voz? É na região da boca. Então, é o movimento dos músculos da boca que vão formar o som, certo? Porque se eu não movimentar a boca, só sai esse som. Então, a, e, I. Perceberam? É a mesma vibração, mas é aqui que vai sair o som. Então, a laringe é onde fica as cordas vocais e nós podemos chamar de caixa de voz. Combinado, pessoal? Vamos ver o que mais nós temos na nossa caixa. Essa aqui a professora deixou assim, grudadinha, ou melhor, tudo juntinho, porque eu achei muito interessante. Foram 2 alunas que vieram com essas dúvidas. Vamos ver se a professora consegue colocar aqui. O que elas querem saber? Primeiro, qual a função dos rins? Como funciona o rim? Como é formada a pedrinha do rim? E quando a pessoa tem apenas um rim, como deve ser o cuidado? Então, aqui, vamos juntos tentar responder essas questões. Vamos lá? Primeiro, o sistema excretor. Lá onde eu vou encontrar o rim. Ele tem o formato de um feijão, certo? O que acontece, pessoal? Primeiro, qual é a função dos rins? A função dos rins é filtrar o sangue, certo? Vamos lembrar, vamos pensar assim, quem já ouviu falar
que quando o rim começa, ele para de funcionar em algumas situações, em algumas doenças, as pessoas elas precisam ir fazer a hemodiálise. E o que é a hemodiálise? É onde o sangue vai passar para ser filtrado. Por quê? Porque o rim já não consegue desempenhar mais essa função, certo? Aí, como se forma a pedrinha no rim, o cálculo renal? Bom, nós sabemos que o rim ele filtra o sangue. Então, nesse sangue, para ele ser filtrado, ele vai trazer impurezas. E é essa impureza que o rim vai captar, certo? Só que o rim, ele precisa da água para facilitar esse processo. Porque se eu tenho bastante água aqui, essas impurezas, essas pedrinhas, vamos dizer assim, esses cristalzinhos, eles vão embora, vão passar pelo uréter, vão ser armazenados na bexiga quando vira urina, né? E aí vai ser eliminado, sem problema nenhum. Só que quando eu não tomo água adequadamente, o que acontece? Esses cristalzinhos vão acumulando e aí eles vão se juntando. E eles vão se juntando, eles vão se grudando, vão se calcificando. E fica mais difícil ser eliminado e às vezes podem até gerar dor, certo? Então, aí a pergunta lá, quando a pessoa tem apenas um rim, ela deve ter alguns cuidados? Bom, eu vou dizer que com 2 rins ou com um rim só, os cuidados são os mesmos. Mas a pessoa com um rim, ela tem que redobrar, certo? Porque, primeiro, tomar água, tá? Aquela história de, no mínimo 2 litros ou 1,5 litro de água, é necessário sim, por causa da função do rim. Não é para bonito, não. Apesar de que a água também ajuda a deixar nós mais bonitos. Bom, se eu não tomo água adequadamente, o rim vai ter que trabalhar mais. Aí ele vai ter que gastar mais energia. E considerem o nosso rim como a nossa bateria. Sabe a bateria do carro? Então, o rim é a nossa bateria. Se eu não cuidar dele, a nossa bateria vai se esgotando. Professora, mas eu tenho só 9, 10 anos. Ótimo, perfeito, maravilhoso. Mas comecem a cuidar desde já, para que vocês cheguem lá na frente, saudáveis e dispostos a desenvolver todas as tarefas e as atividades do dia a dia, certo? Então, a energia do rim, a função do rim dentro do nosso corpo é filtrar o sangue, certo? As pedrinhas são formadas porque as impurezas não são eliminadas adequadamente e elas vão se concentrando, certo? E os cuidados o principal é tomar bastante água e atividade física também ajuda a fazer com que o rim funcione bem sempre. Vamos ver se a gente consegue responder mais uma pergunta. Vamos lá. Quantas vezes, essa aqui, quantas vezes aproximadamente o coração de uma criança de 1 ano já bateu? Uou! Para vocês verem a curiosidade do pessoal. 5º ano, principalmente, aí tem uma curiosidade gigantesca. Vamos partir do seguinte princípio. 1 ano tem 525.600 minutos. Um bebê de até 1 ano, ele varia, o batimento cardíaco varia de 80 a 160 batimentos por minuto, certo? Vamos pegar uma média de 120 batimentos por minuto, certo? Então, nós vamos fazer uma continha de uma operação, professora, é mais bonito, de vezes, porque é 120 em 1 minuto. E eu quero saber em 525.600, que é 1 ano. Vamos lá? Então, abaixei o 0, 200, 200, 12,
5. Veja lá se a professora está fazendo correto. Vai que a professora erra aqui. Meu Deus do céu. Repetir lá em cima. 6, 5, 2. Opa! Vamos lá. 2, 7, 10. Vai 1, 3, 6. Para facilitar a contagem da professora. 63.072.000 vezes em um ano. Certo, pessoal? Então, bastante, né? Gente, eu tenho mais perguntas na minha caixa, mas pela, assim, uma questão de logística, né, de tempo, não vai ser possível responder mais. Vamos rever o nosso objetivo de hoje? Qual era? Rever alguns conceitos que foram trabalhados durante as aulas de Ciências da Natureza. Então, além de rever esses conceitos, nós também podemos ver algumas pequenas curiosidades, certo? Bom, eu quero deixar aqui um meu grande abraço a todos vocês que sempre estiveram aqui juntos, vocês alunos do 4º e do 5º ano, vocês professores da rede de ensino que estão aí sempre juntos conosco, que nos ajudaram a estar aqui para que esse ano nós pudéssemos fazer o nosso trabalho, certo? Se eu pudesse mandar um beijo para todas as escolas, eu ia começar a listar todas elas, mas é muita escola. Então, um beijo bem grande a todos vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Meu pedido a vocês, crianças do 4º e do 5º ano, continuem se cuidando, porque é o cuidado de vocês que vai fazer a diferença lá na frente. E eu quero ver vocês, tá? Então, um beijo para vocês e até mais. É isso aí! Chegamos ao final de mais um dia de aulas aqui no Vem Aprender. Continuem retirando, fazendo e entregando as atividades nas escolas e nos CMEIs. Estaremos juntos até o final deste ano e contamos com a sua participação. Continue mandando pra gente a sua foto ou vídeo pelo 9165-8345. Que tal mandar para seus amigos uma mensagem de Natal? Para ver de novo este programa, acesse o Face ou o YouTube da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!